MPE, Promotor de Justiça 2016. O relato da colaboração e seus possíveis resultados, as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia, a declaração de aceitação do colaborador, as assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e de seu defensor, a especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando necessário, são os itens que, obrigatoriamente, deverão constar do termo de acordo da colaboração premiada, que deverá ser redigido por escrito, de acordo com a Lei nº 12.850, de 2013, Organizações Criminosas. Item errado. Faltou citar um item obrigatório, a declaração de aceitação do defensor, Lei nº 12.850, de 2013, artigo 6º, inciso 3º. A declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor. Banca CESP, PC, Delegado de Polícia 2016. Sebastião, Júlia, Caio e Marcela foram indiciados por supostamente terem se organizado para cometer crimes contra o sistema financeiro nacional. No curso do inquérito, Sebastião e Júlia, sucessivamente com intervalo de 15 dias, fizeram acordo de colaboração premiada. Nessa situação hipotética, no que se refere à colaboração premiada, o MP poderá não oferecer denúncia contra Sebastião, caso ele não seja o líder da organização criminosa. Item correto. O Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia, pois Sebastião não era o líder da organização criminosa e foi o primeiro a prestar efetiva colaboração. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 4º, parágrafo 4º. FMP Concursos, MPE, Promotor de Justiça Substituto 2017. No que diz respeito à Lei nº 12.850, de 2013, é correto afirmar: considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, até o ajuizamento da respectiva ação penal, e o delegado de polícia nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o artigo 28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 4º, parágrafo 2º. Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o artigo 28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. FMP Concursos, MPE, Promotor de Justiça Substituto 2017. No que diz respeito à Lei nº 12.850, de 2013, é correto afirmar: o prazo para oferecimento de denúncia ou o processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo decadencial nos casos em que a ação se procede mediante representação do ofendido. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 4º, parágrafo 3º.
O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. FMP Concursos, MPE, Promotor de Justiça, Substituto 2017. No que diz respeito à Lei nº 12.850, de 2013, é correto afirmar: é facultado às partes retratar-se da proposta de colaboração premiada, podendo as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador ser utilizadas em seu desfavor, desde que acompanhadas de outras existentes nos autos. Item correto. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 4º, parágrafo 10. As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. FMP Concursos, MPE, Promotor de Justiça Substituto 2017. No que diz respeito à Lei nº 12.850, de 2013, é correto afirmar: ainda que o beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo, desde que haja prévio requerimento das partes. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 4º, parágrafo 12º. Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. IBAD, PC, Delegado de Polícia Civil 2017. Consoante a legislação que dispõe sobre o crime organizado, Lei nº 12.850, de 2013, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Item correto. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 1º, parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Bancacesp, PC, Escrivão de Polícia 2011. Na lei que disciplina os casos de organização criminosa, não se exige a prévia autorização judicial para a realização da chamada ação policial controlada. Item correto. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 8º. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Observação: a ação controlada exige apenas comunicação ao juiz e não autorização prévia. VUNESP PC, Investigador de Polícia 2014. A Lei do Crime Organizado, Lei nº 12.850, de 2013, dispõe que a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação
será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial. Item correto. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada, no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá seus limites. Banca CESP, TJ, Analista Judiciário 2014. A lei conceitua a organização criminosa como sendo a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de natureza econômico-financeira mediante a prática de qualquer crime cometido no país ou no estrangeiro. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 1º, parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. VUNESP, Prefeitura de Andradina, Assistente Jurídico e Procurador Jurídico, 2017. Nos termos do artigo 4º da Lei nº 12.850, de 2013, que trata da colaboração premiada, é correto afirmar que o juiz participará ativamente das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor. Item errado. Artigo 4º, parágrafo 6º da Lei 12.850, de 2013. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor. FCC, DPE, Defensor Público 2015. A colaboração premiada prevista na Lei nº 12.850, de 2013, autoriza que o juiz profira sentença condenatória apenas com base nas declarações do agente colaborador. Item errado. Lei nº 12.850, artigo 4º, parágrafo 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Inciso 1. Medidas cautelares reais ou pessoais. Inciso 2. Recebimento de denúncia ou queixa-crime. Inciso 3. Sentença condenatória. FCC, DPE, Defensor Público 2015. A colaboração premiada prevista na Lei nº 12.850, de 2013, prevê que, para fazer jus aos benefícios da lei, seja indispensável que o colaborador tenha revelado a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa. Item errado. Os resultados previstos no artigo 4º da Lei nº 12.850 são alternativos, logo, deve haver pelo menos um deles,
mas não há necessidade de todos estarem presentes para fazer jus aos benefícios da lei. Artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. FCC, DPE, Defensor Público 2015. A colaboração premiada prevista na Lei nº 2.850, de 2013, prevê restrições ao direito ao silêncio. Item correto. Lei nº 2.850, artigo 4º, parágrafo 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. FCC, DPE, Defensor Público 2015. A colaboração premiada prevista na Lei nº 12.850, de 2013, é um meio de obtenção de prova permitido apenas na primeira fase da persecução penal. Item errado. Conforme Lei nº 12.850, artigo 3º, em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova. Inciso 1. Colaboração premiada. VUNESP, PC, Delegado de Polícia, 2014. Pertinente à Lei de Combate às Organizações Criminosas, consiste a intervenção administrativa na: letra A, forma de ação controlada existente. Letra B, escolha do momento mais oportuno à formação de provas. Letra C, ação realizada por agentes de polícia exclusivamente. Letra D, observação e acompanhamento da infiltração policial. Ou letra E, infiltração feita por agentes não policiais. A alternativa correta é a letra A. Lei nº 12.850, seção 2 da ação controlada. Artigo 8º. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz, a formação de provas e obtenção de informações. TJ, Juiz de Direito, 2014, Gestão de concursos. É possível a formação de organização criminosa com o intuito de praticar infração cuja pena máxima combinada seja inferior a 4 anos. Item correto. Artigo 1º, parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Observação: se o crime a que se dedica a organização criminosa for de caráter transnacional, não importa qual a pena combinada. MPE, Promotor de Justiça, 2014, Gestão de concursos. São resultados previstos na Lei de Organização Criminosa como necessários para que aquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal obtenha o benefício da colaboração premiada, revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa.
Item correto, Lei nº 12.850, artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Inciso 2. A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. MPE, Promotor de Justiça, 2014, Gestão de Concursos. São resultados previstos na Lei de Organização Criminosa como necessários para que aquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal obtenha o benefício da colaboração premiada, prevenção de infrações penais decorrentes das atividades de organização criminosa. Item correto, Lei nº 12.850, artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Inciso 3. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. MPE, Promotor de Justiça, 2014, Gestão de Concursos. São resultados previstos na Lei de Organização Criminosa como necessários para que aquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal obtenha o benefício da colaboração premiada, exceto recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Item errado. Lei nº 12.850, artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Inciso 4. A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. MPE, Promotor de Justiça, 2014. A infiltração de agentes de polícia ou de inteligência em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites. Item errado. Lei nº 12.850, artigo 10º. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites. Observação: os agentes de inteligência não são mencionados. MPE, Promotor de Justiça, 2013. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando amparada sua conduta na causa de exclusão da ilicitude denominada estrito cumprimento do dever legal. Item errado.
No caso em tela, temos a inexigibilidade de conduta diversa e não o estrito cumprimento do dever legal. Lei nº 12.850, artigo 13, parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação quando inexigível conduta diversa. MPE, Promotor de Justiça, 2013. O juiz poderá, atendendo a requerimento exclusivo do Ministério Público, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal. Item errado. Artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. MPE, Promotor de Justiça, 2013. Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Item correto, Lei nº 12.850, artigo 9º. Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. VUNESP-TJ, Juiz de Direito, 2014. A respeito da colaboração premiada ou delação premiada prevista na Lei nº 2.850, de 2013, é correto afirmar que a colaboração posterior à sentença não aproveita ao agente colaborador em quaisquer circunstâncias. Item errado. Lei nº 12.850, artigo 4º, parágrafo 5º. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. VUNESP-TJ, Juiz de Direito, 2014. A respeito da colaboração premiada ou delação premiada, prevista na Lei nº 12.850, de 2013, é correto afirmar que, caso alcançados os resultados previstos na lei, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se o colaborador não for o líder da organização criminosa e for o primeiro a prestar efetiva e válida colaboração. Item correto. Artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advinha um ou mais dos seguintes resultados. Parágrafo 4º. Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador, inciso 1,
não for o líder da organização criminosa. Inciso 2, for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. UFG, Defensor Público 2014. Os crimes previstos na Lei nº 12.850, de 2013, que define organização criminosa, e as infrações penais conexas serão apurados mediante procedimento sumaríssimo previsto na Lei nº 9.099, de 1995. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, disposições finais. Artigo 22. Os crimes previstos nesta lei e as infrações penais conexas serão apurados mediante procedimento ordinário previsto no Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. IBFC-PC Oficial de Cartório 2013. Sobre a investigação e os meios de produção de provas previstos na Lei nº 2.850, de 2013, Lei de Combate às Organizações Criminosas, é correto afirmar que o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia contra membro da organização criminosa que tenha colaborado de forma efetiva com a investigação, desde que este tenha sido o primeiro a prestar auxílio eficaz e não seja o líder do grupo. Item correto. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 4º, parágrafo 4º. O Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador, inciso 1, não for o líder da organização criminosa, inciso 2, for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. VUNESP-TJ, Juiz Substituto 2016. No que diz respeito aos crimes previstos na lei que define organização criminosa, Lei nº 2.850, de 2013, é correto afirmar que a condenação com trânsito em julgado de funcionário público por integrar organização criminosa acarretará sua perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao trânsito em julgado da condenação. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 2º, parágrafo 6º. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. MPE, Promotor de Justiça 2016. Segundo a Lei nº 12.850, de 2013, Organizações Criminosas, em seu artigo 2º, parágrafo 3º, encontra-se expressamente prevista circunstância de especial aumento de pena para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 2º, parágrafo 3º. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Observação: o exercício de comando individual ou coletivo é considerado agravante e não causa especial de aumento de pena. Se você está cansado de estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos, acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.